Este episódio é um oferecimento ao ouvinte Luiz Edivaldo Correia, que sempre me manda um e-mail comentando o último episódio. Luiz, muito obrigado pelo carinho. Thank you so much. E se você quer falar comigo, me siga no Twitter, @PabloPrime, ou mande um e-mail a ditahistoria-do-videogame@gmail.com. Antes de falar do crash do videogame, que ocorreu em 83 e 84, e essa data vai ser bem relativa, como veremos no próximo episódio, eu quero encerrar com os videogames pré-crash, que tiveram algum significado. Isso não significa que venderam bem, mas sua tecnologia foi importante para alguma coisa, nem que valha de curiosidade para vocês. Esse episódio é bem pequeno. Não quero juntar o assunto com o episódio do Crash, então eu achei melhor manter assim, tudo separadinho. Por isso, hoje vocês vão conhecer o esquisito V-Trax e o estranho Adventure Vision. Ambos são consoles que não se ligam na TV, eles vinham com sua própria tela. Mas enquanto um era focado em gráficos vetoriais, o outro usava LEDs vermelhos e espelhos, uma tecnologia que depois voltou ativa com a chegada do mal falado Virtual Boy. Uma tecnologia que fez relativo sucesso no final dos anos 70, início dos 80, eram os arcades com gráficos vetoriais. E antes que você me pergunte o que é, volte para os primeiros episódios deste podcast, porque saiba que a maioria esmagadora dos jogos inicialmente foram feitos em gráficos vetoriais. Tennis for Two, Space War, Computer Space e tantos outros. Mas no início dos anos 80, a Atari fazia arcades maravilhosos com gráficos vetoriais. Procura aí Star Wars Arcade. Outro clássico da empresa que impressionou pela qualidade foi o Tempest, que muitos devem conhecer. Ele saiu para consoles caseiros, inclusive o Jaguar, que um dia eu ainda vou falar dele, tem uma versão chamada Tempest 2000, que é de longe o melhor jogo do sistema. Isso, claro, na minha humilde opinião. E recentemente, Tempest 4000 para Xbox Live Arcade saiu no Xbox 360. Mas a versão para Atari 5200, por exemplo, é bem ruim justamente porque transformaram gráficos vetoriais em sprites, e isso nunca dá certo. Mas por que então os gráficos vetoriais que hoje são o padrão do mercado eram tão diferentes na época? Porque você pode rotacionar e escalonar eles sem perder qualidade. Em um jogo não vetorial, quando você amplia a imagem, ela fica com aquele aspecto pixelado, com tudo estourando e feio, sem conseguir passar uma sensação real de profundidade. Além disso, a atualização da tela ocorre em toda a tela. São os frames que correm por tudo, dizendo como cada pixel deve se comportar. É chamada rasterização. Já em um arcade ou em um console que vamos falar agora, a atualização pode ocorrer somente naquela linha, ou eixo, definida pelo programador, dando mais rapidez à atualização do jogo. Em um jogo vetorial, isso não acontece porque o que são formados na telas são vetores. Embora hoje em dia os gráficos pareçam mais simples, para a época eles eram bem mais nítidos que os jogos de Atari 2600, Intellivision e ColecoVision. E também podiam escalar sem perder a qualidade. Procurem na internet ou vá até o site do podcast anchor.fm, anchor.fm/História do Videogame, que nos links do post colocarei um vídeo do jogo Tempest para ver bem o que eu estou dizendo. Há uma sensação gostosa de profundidade, como se você estivesse vendo um precipício visto de cima. Agora que você já sabe como funciona um arcade vetorial, já consegue entender por que as conversões dos jogos deles para videogames domésticos eram sempre bem inferiores. Se perdia toda a complexidade e acabavam virando jogos bem medíocres. Então como resolver isso? Como trazer os grandes jogos de arcades da época para nossas casas sem precisar comprar realmente um gabinete de cada um dos títulos? Bom, o norte-americano Jay Smith, da Smith Engineering, tinha a solução. Ele só não tinha dinheiro para pôr tudo isso em prática. Em 1981, ele andava pelo país tentando vender seu projeto de mini arcade para as empresas. Seria um videogame equipado com uma tela de 5 polegadas e que gerava gráficos vetoriais. Após levar alguns nãos na cara, ele fechou a parceria com a General Consumer Electronics para desenvolver o mini arcade, o verdadeiro arcade em casa, sem perda de qualidade. Aí, antes de avançarmos, é bom pontuar bem duas coisas.
Jay Smith não era nenhum desconhecido da indústria. Ele foi um ex-funcionário da Mattel e responsável pelo Microvision, o primeiro videogame portátil a trocar de jogo. Games bem simples esses, tá? Na verdade, ao mudar o jogo você trocava tudo, até a tela dele. Enfim, era um sisteminha bem simples, mas que teve um bom sucesso no mercado americano. E, por outro lado, a General Consumer Electronics tinha experiência em relógios gamers, aqueles clássicos relógios dos anos 80 que vinham com um jogo junto. Sendo assim, ambos, Jay e a GCE, já conheciam esse mercado e estavam prontos para entrar ainda mais nele. Mas a CGE tinha algumas ressalvas. Ela queria que o mini arcade fosse produzido com uma tela de 9 polegadas e não de 5, e isso gerou alguns boatos que permanecem vivos até hoje, mas que há muito já foi desmentido. Segura aí que eu vou voltar a falar deles em breve, mas eu não posso deixar a história parar. Depois eu conto tudo e vai fazer sentido. Com tudo alinhado, o videogame começou a ser desenvolvido. Nesse meio tempo, outras empresas lançaram brinquedos chamados mini arcades, e por isso a GCE teve que buscar outra ideia, como Vector X, Vectron, que tal Vector X? E pegou. O console usava um processador 68A09, uma Ferrari dos processadores da época. O monitor de 9 polegadas era monocromático, uma escolha simples para baratear os custos. Para dar a volta na falta de cores, a CGE retomou a antiga ideia do Magnavox e fez jogos com overlays que você encaixava na tela, deixando o jogo mais, digamos, colorido. E até que ficou bom. Na base do gabinete, uma entrada secreta escondia o controle. Ou seja, quando ele ficava dentro desse compartimento, o videogame parecia apenas uma televisãozinha. Aí você conectava ele na tomada, tirava o controle e estava tudo pronto para jogar. E falando de controle, ele era uma revolução para a época. Primeiro que ele tinha 4 botões, e não apenas um ou outro, ou então 300 botões inúteis, como o controle do ColecoVision e Intellivision. Aqui tudo tinha o seu uso, e o direcional era 100% analógico. Isso significa que não tinha 4, 8, 16 ou 32 posições. Ele era realmente 360 graus, e isso é muito importante para jogos vetoriais. Para completar a descrição, ele tinha um excelente chip de som da Yamaha, que mandava áudio para a caixa de som interna que ficava descoberta quando se removia o controle interno. Ao lado da caixa de som tinha uma entrada extra para controle. Embora o videogame só viesse com um, era possível comprar um segundo para jogar com um amiguinho. E para completar esse compartimento, ainda tinha 2 botões, o de reset e o liga e desliga, que também servia como volume. Você gira um pouco e liga o aparelho, gira mais e vai aumentar o som, bem típico das TVs antigas. Na lateral, tinha entrada para o cartucho, e atrás, o controle de brilho do monitor. Esse é o primeiro, talvez, Game Genie ou Game Shark da história, já que os jogadores aprenderam que ao elevar bastante o nível do brilho, era possível ver inimigos escondidos ou que estavam postos nas bordas da tela para aparecerem em breve no jogo. Todo o equipamento pesava cerca de 7 kg, ou seja, dava para carregar para cima e para baixo. Só era preciso de uma tomada para iniciar a jogatina. E foi assim que o Vector X chegou ao mundo. No dia 6 de junho de 1982, em plena Consumer Electronics Show, o Vector X Arcade System é apresentado custando $199, o que daria pouco mais de $530 hoje em dia. Na memória do aparelho vinha o jogo Mindstorm, um clone bem feito de asteroides, e que provava que finalmente você podia ter um arcade em casa. Na verdade, o Vector X ganhou muitos jogos clones dos principais games vetoriais da época para, justamente, atrair a galera apaixonada por fliperamas. E isso deu muito certo. O console vendeu bem, e principalmente entre os gamers mais hardcore, que buscavam ter a experiência do fliperama em casa, algo que só voltaria a ter lá na era do Neo Geo. Todo o marketing gerado para vendê-lo, obviamente, girava em torno da proposta de ser um console com seu próprio monitor, e como isso trazia liberdade para o jogador e, claro, para os pais, que podiam assistir sua programação normal no televisor sem interferência da garotada. Além do console e da opção de comprar um controle separadamente, o Vector X também tinha acessórios, 2 para falar a verdade. O primeiro foi a Light Pen, uma caneta digital que funcionava como uma caneta para tablet e serve para desenhar na tela do Vector X. Junto com ela vinha o cartucho Art Master, mas mais jogos vieram para a alegria dos desenhistas digitais da época, como o Melody Master, em que o usuário poderia desenhar notas musicais na tela e o programa interpretava e tocava a melodia, e o Animaction,
que permite criar animações simples no Vectrex. No entanto, o acessório que mais chama a atenção foi o óculos 3D, o 3D Imager. O funcionamento dele é bem engenhoso e muito parecido com o que a Sega fará depois, em 87, no Master System. Dentro do óculos tem um disco em que metade dele é preta e a outra metade é colorida, no melhor estilo de óculos com plástico celofane. Ao ligar o óculos no console, o disco gira bem rápido, enquanto na tela do Vectrex a imagem aparece duplicada, com uma pequena diferença de distância. E aqui pode parecer estranho entender e imaginar isso, mas quem já teve a oportunidade de ver um filme em 3D e tirou o óculos já tem uma boa noção do que acontece na tela. Esse disco girando faz com que o olho sempre esteja tampado, enquanto o outro está aberto. De acordo com a intensidade do brilho dos vetores, os traços ficavam visíveis em um espectro de cor, ou seja, o mais brilhoso aparecia no azul, o com intensidade mediana no verde e o fraco no vermelho, por exemplo. Como o disco gira bem rápido e a tela do Vectrex é sincronizada com os ciclos do disco, o tempo que cada olho é bloqueado é mínimo. Então, o cérebro vê cada imagem deslocada em um curto período de tempo e identifica como uma coisa só, dando uma impressão de que há profundidade e assim gerando efeitos 3D que existe até hoje. Assim como no Live Pen, o 3D Imager recebeu apenas 3 jogos. O 3D Mindstorm, que vinha com óculos, o 3D Narrow Escape e o 3D Crazy Coaster. Depois, a comunidade ainda deu um empurrãozinho e o usuário Furry lançou mais 2 títulos que usavam o acessório. O 3D Lord of the Robots, lançado em 2006, e o 3D Sector X, lançado em 2010. Menos de um ano após o lançamento do Vectrex, a Milton Bradley, uma empresa de brinquedos, decide investir no mercado de videogames e, sendo assim, compra a CGE e o Vectrex por tabela. Vendo o potencial do console, ela impulsiona as vendas lançando o aparelho no mercado europeu e japonês por meio de uma parceria com a Bandai. E essa virada foi fundamental para ajudar nas vendas. Principalmente, olha essa curiosidade que legal, no mercado europeu, em que, diferente do americano, não era muito comum ter mais de uma televisão em casa. O console da Milton Bradley vendeu muito bem porque agora o filho podia jogar seu videogame sem ocupar a TV da sala na hora da novela ou do jornal. Falando em curiosidade, qual era a mesma que eu comentei sobre as telas? Enfim, agora estamos nos direcionando para o fim da história, vale comentar e desmentir tudo isso. Há boatos que a escolha da tela de 9 polegadas ao invés do monitor de 5 ocorreu porque Ed Krauger, presidente da GCE, ao viajar pela Ásia, foi abordado por um cidadão que, ao saber que ele era presidente de uma empresa de eletrônicos, comentou que tinha um galpão lotado de monitores de máquinas de eletrocardiogramas. E sim, existem máquinas de eletrocardiogramas que usam esse tipo de monitor de 9 polegadas. O boato alega que todos os monitores foram uma grande encomenda, mas que no fim o comprador desistiu, deixando tudo ocupando um grande espaço lá no galpão sem uso. Assim, ele venderia cada monitor por um preço muito abaixo do próprio custo de fabricação se Ed se comprometesse a comprar tudo. Essa história justificaria o fim do Vectrex quando a empresa alegou que andava financeiramente mal das pernas. Segundo a história, quando venderam todos os consoles com tela barata, ao voltar para a Ásia, o comerciante alegou que podia entregar mais telas para eles, mas que agora elas custavam o preço cheio, e que esse seria mais alto que o encontrado nos Estados Unidos, inclusive. Sendo assim, quebrou. Claro que a história foi desmentida. Hope Newman, ex-diretor de marketing da General Consumer Electronics, comentou o boato no livro The Ultimate History of Video Game. A história sobre os monitores não é verdade. De fato, nós tivemos um problema real para conseguir monitores de 9 polegadas porque ninguém mais fazia eles. Tudo estava ficando cada dia maior naqueles dias. Nós fazíamos os monitores em Hong Kong. Contei essa história agora apenas para ilustrar a dificuldade que eles enfrentaram e que, ao mesmo tempo, a Milton Bradley iniciou uma redução de preços, derrubando o videogame para $150 e mais para o fim da vida deles, lá por 83, para $99. Sim, a vida dele foi bem curta. Em 84, ele foi totalmente descontinuado na Europa, mas a verdade é que sua produção foi encerrada muito antes disso. Nos Estados Unidos, ele durou um pouco mais do que dezembro de 84, apenas para zerar os estoques e eliminar tudo que se tinha armazenado. A queda de preço também aconteceu nos cartuchos, que eram vendidos inicialmente por $40 e, no fim da vida, acabou saindo por míseros $5.
Embora ele tenha vendido todas as unidades rapidamente, ele já tinha pego a parcela de nicho que eram os jogadores hardcores que gostavam dos games arcades vetoriais. Diferente da Europa, nos anos 80 era comum ter mais de um televisor em casa, então o apelo da segunda tela não era verdadeiramente um sucesso entre as famílias americanas. No mais, embora o porte de fliperama eram mais fiéis no Vectrex, a molecada gostava daquela explosão de cores pixeladas que os videogames convencionais tinham, além da chegada dos computadores que supriam inúmeras necessidades em um aparelho só, e que será o tema do nosso próximo episódio. O interessante é que, ao desistir do Vectrex, a Milton Bradley devolveu os direitos da tecnologia do aparelho a Smith Engineer, afinal, era a criação deles. Anos depois, em 88, Jay Smith tentou refazer o Vectrex agora como um portátil, aproveitando o anúncio recente de um tal portátil da Nintendo que se chamaria Game Boy. Infelizmente, não conseguiu investimento e acabou abandonando o projeto. De bom coração, Jay tornou pública toda a documentação do Vectrex para quem quisesse fazer algo desde que não fosse feito de forma comercial. Isso possibilitou que muitos entusiastas criassem jogos para o aparelho, entre eles clones de Frogger e Galaxian, que nunca deram as caras no console. Na verdade, se você tiver interesse nesse videogame, eu super recomendo acessar o site vectrexmuseum.com, que lá consta todos os jogos que saíram tanto durante sua produção como após a liberação do código em 96. É impressionante como a comunidade ainda é ativa e ainda hoje lança muitos jogos para o console. Já que eu falei do óculos 3D do Vectrex, não posso deixar de falar de outro console que também foi o responsável por dar início a uma tecnologia que logo apareceu em outros consoles. E dessa vez, eu não sei se é positivo ou negativo, mas vou falar do Adventure Vision da Intex. Antes de começar, eu já aviso. Não tem muito o que falar da história dele porque não existe praticamente literatura sobre ela. Na verdade, na minha opinião, a história do console não vale muita coisa pela insignificância que ele foi. E eu sei que aqui parece cruel chamá-lo de desimportante, mas vamos lá aos números. O Adventure Vision vendeu apenas e exatas 50.757 unidades, e ele só teve, pasme, 4 jogos. Bom, obviamente que as baixas vendas o tornaram um dos consoles mais raros do mundo, fazendo muito colecionador delirar para encontrar um Adventure Vision. Até porque certamente não existe mais de 50 mil unidades no mundo. Acredito que muitos deles até viraram sucata. Mas então como era essa raridade que não fez sucesso? Lançado em 82 e descontinuado no ano seguinte, em 83, o Adventure Vision é um tabletop muito parecido com o Vectrex, mas sua tela não é uma tela de tubo clássico. É, na verdade, uma linha com 40 LEDs vermelhos montadas na vertical, com espelho giratório interno que, ao se movimentar, ele forma a imagem. Então eu vou colocar no post desse episódio, lá em anchor.fm/história do videogame, anchor.fm/história do videogame, o link para o vídeo mostrando ele funcionando. Se der, pause esse episódio, veja o vídeo e depois volte. Se não der, porque sei lá, você está dirigindo, andando de bike, lavando a louça ou dando comida para o seu tamanduá de estimação, fica aí a videodescrição. A tela do console é de um tamanho X, tá? Mas na verdade ela é a metade desse tamanho. É um pequeno quadrado dentro do gabinete e o resto é só uma moldura preta. E que a tela, fica tremendo o tempo todo por causa da oscilação do espelho que gira. Os 4 jogos que saíram foram Turtles, Super Cobra, Space Force e Defender. E todos mantêm as mesmas características, tela preta com pontos vermelhos dos LEDs. Mas então por que eu trouxe esse fracasso pra cá? Porque anos depois, uma empresa chamada Nintendo achou sensacional a tecnologia a ponto de fazer o Virtual Boy. Um mais ou menos portátil que abusava da tecnologia, mas era um óculos pesado, que você não vestia como um óculos e sim colocava ele sobre a mesa, se inclinava em uma posição excelente para destruir a sua coluna e que dores de cabeças infernais consumissem seu cérebro por culpa de uma vista cansada. O episódio de hoje veio para mostrar que há tecnologia que são bem à frente do seu tempo, como a vetorial, mas não adianta quando a estrutura física, o hardware, não acompanha. Quem diria que hoje o vetor é um padrão em praticamente todos os jogos?
Já a tecnologia do Adventure Vision, bem, essa talvez foi apenas para mostrar que tem coisas que é melhor deixar morrer. Mas quem sabe não volta num futuro distópico. Quem sabe a Nintendo não revive o Virtual Boy numa versão mini que tanto tá na moda? Só o tempo dirá e datará esse episódio. Enfim, chega ao fim. Tomem fôlego para o próximo episódio. Ele será longo e marcará uma nova etapa para toda a indústria dos games. Eu finalmente vou falar do Crash de 83 que tanto fico martelando aqui nesse podcast. Mas isso é a parte mais leve do episódio. Começaremos com uma longa viagem sobre o surgimento do mercado de computadores pessoais. Nada daqueles monstros que ocupam um cômodo inteiro da casa e que custam milhões de dólares. Vamos falar da miniaturização deles e como esses faz-tudo foram parar nos nossos lares. O surgimento de desenvolvedoras que começaram comercializando jogos dentro de sacos plásticos e que hoje dominam o mercado de jogos eletrônicos. Até lá!